Então, pessoal, eu vou fazer uma pequena introdução aqui, tentar ser em breve. Esse slide depois eu vou deixar ali no campus. Então aqui eu vou fazer a introdução à lógica. Então, o que é lógica, né? O que a gente vai estudar? Tá? Então, os nossos objetivos aqui vai ser apresentar o que é lógica, falar rapidinho sobre lógica formal, lógica simbólica, lógica matemática, e durante esse pouquinho vai ter um pouquinho de história também. É bem curtinho, tá? Esse slide aqui. Só para vocês pegarem algumas ideias que provavelmente vai ficar melhor ao longo do curso, tá? Lógica, né, vem de uma palavra grega, que a pronúncia deve ser logos, tá? Que tem vários significados, mas alguns deles é pensamento ou razão. Tá? Então vai ser que a lógica é a ciência do pensamento, a ciência da razão, do raciocínio. Tá? Uma palavra atrelada a isso aí seria argumento. Então acho que argumentação é uma coisa que está no nosso dia a dia, né? A gente gosta muito de argumentar com amigo, com amiga, no Facebook, tentar, principalmente agora, que tem várias questões políticas, etc. Então, todo mundo está argumentando. O que é o argumento? Né? Aquela cadeia de ideias que você vai, né? Uma sequência de ideias que no final tem uma conclusão. Então, essa conclusão é uma consequência de várias ideias. Tá? Que a gente vai chamar de premissas aqui. E então poderia ser assim que a lógica seria um estudo com ferramentas de princípios e métodos para distinguir quais argumentos válidos e inválidos. Tudo bem? Então, só uma ideia geral do que é lógica. Mas como que a gente vai estudar? Que tipo de lógica a gente vai estudar? Tá? A gente vai estudar o que a gente chama de lógica formal, que eu vou explicar através de alguns exemplos, de uns exemplos aqui. Formal vem da palavra forma, de estrutura mesmo. Então, por exemplo, um argumento que é conhecido como silogismo dedutivo, o silogismo de Aristóteles, um filósofo bem antigo, né? É mais ou menos assim, o exemplo dele. Tem duas frases aqui, pessoal. Todos os homens são mortais e Sócrates é um homem. Tá? Aqui eu já coloquei uma conclusão, tá? Mas aqui são a premissa 1 e a premissa 2. Então ele consegue concluir que o Sócrates é mortal. Tá? Se o Sócrates é homem, todo homem é mortal, então Sócrates é mortal. Isso é um silogismo. Tá? E isso tem uma certa forma, tem uma certa estrutura. Tem aqui um sujeito, predicado, sujeito, predicado, sujeito, predicado. Tem uma estrutura. Em que sentido? Né? Vou fazer uma substituição aqui. Eu vou substituir homem, Sócrates mortal, por pessoa, Shakira e brasileira. Tá? Ou pessoas aqui, né? Então eu vou tentar seguir a mesma coisa aqui, só que eu vou substituir essas palavras por essas aqui. Então tem lá, todas as pessoas são brasileiras, Shakira é uma pessoa, portanto Shakira é brasileira. Veja que esses dois, são dois argumentos, são dois raciocínios, eles têm a mesma forma. Tá? E eu posso dizer que os dois são válidos. Se eu seguir o mesmo raciocínio desse primeiro, né? Se eu tenho isso, então aquilo, eu seguir aqui, seguindo a mesma lógica, vamos dizer assim, eu vou ter a mesma conclusão. Embora, se você olhar aqui, não faz muito sentido, né? Se você olhar cada conteúdo da frase, todas as pessoas são brasileiras, isso não é verdade, né? Shakira é uma pessoa, não, isso aqui é verdade. Agora, Shakira brasileira não é verdade. Então, assim, você pode falar assim, não, isso aqui não tem nada a ver, então não é válido. Mas é que tá, a lógica formal que a gente vai estudar, a gente não se preocupa com o conteúdo, não se preocupa com a frase em si, mas a gente se preocupa com a estrutura do argumento. Você pode estar partindo de várias ideias, não vou fazer ideias, mas as frases podem não fazer muito sentido, mas se a estrutura lógica e a conclusão for verdadeira, a partir de, supondo que tudo aquilo que você falou é verdadeiro, e aquela conclusão derivada daquilo tudo, então esse argumento vai ser válido. Isso quer dizer lógica formal. Tá? Então, é o raciocínio empregado enquanto supondo que as premissas sejam verdadeiras. Se estiver tudo correto, o argumento é válido. Tudo bem? Até aqui, pessoal? Então, é mais nesse sentido que a gente vai trabalhar.
Lógica formal. Agora, eu vou falar um pouco da lógica simbólica, tá? Então aqui é só mais uma conclusão, né? Que o conteúdo não importa, mas sim a forma do argumento. Isso vai ficar mais claro depois. E então a gente vai trabalhar com lógica formal e simbólica. O que quer dizer simbólica para a gente, tá, pessoal? A simbólica é que a gente vai trocar as frases que eu digo que está em linguagem natural, ou seja, no português mesmo, ali estou falando, ali todos os homens são mortais, etc. A gente vai trocar por símbolos, por letrinhas, por símbolozinhos. É isso mesmo. Então, por exemplo, eu poderia pegar aquele exemplo, aqui eu modifiquei um pouco, mas todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal. E aqui eu coloquei num outro paralelo alguma simbologia que representa de alguma forma isso aqui. Claro que vocês não precisam saber isso agora. Embora imagino que vocês já tenham visto muito isso. Tá? Pelo menos esse símbolo aqui de pertence, esse aqui é um símbolo de para tudo, talvez vocês não conheçam, não sei. Esse aqui é o símbolo de portanto. Mas o que eu estou falando é que a gente vai ver alguma coisa nesse sentido, de símbolos. Tá? Isso aqui já é mais para o final do curso, na parte 3. A gente vai ver, desde o começo, a gente vai trabalhar com simbologia. Tá? Então, é que tá, lógica simbólica, que vai aparecer símbolos, né? De uma maneira bem simples, assim. Formal, trabalha com forma. Aqui, o que a gente vai trabalhar mais no começo é essa parte de lógica simbólica, que é o que a gente chama de lógica proposicional. Então, por exemplo, eu pego uma frase que está em linguagem corrente, natural. Ou o João vai comprar as batatas e Maria comprar as bananas, ou se a Marcela aparecer, ela irá comprar os dois. Tá? Coloquei uma frase assim um pouco cheia de ou e se. Mas a ideia é só para mostrar como que isso se transforma em símbolos. Esses símbolos vocês vão conhecer já já. De vez em eu usar frases, João comprará as batatas, aqui é Maria, né? Maria comprará as bananas, Marcela apareceu. Eu estou pegando todas as frases que aparecem aqui, né? Aqui Marcela aparecer, a Marcela comprará banana e Marcela comprará batatas. Eu separei, banana e batata. E, de vez em usar as frases, eu vou colocar letrinhas minúsculas aqui do alfabeto. P, Q, R, S, T. Que vão simbolizar as frases. As proposições que a gente vai chamar. Tá? E a gente pode conectar essas letrinhas por conectivos lógicos. São essas palavrinhas que eu coloquei em negrito aqui. Então, eu meio que simplifiquei toda essa frase aqui um pouco mais. Simplifiquei com essa simbologia. No lugar do P, eu posso colocar essa frase. Então, tá vendo aqui, ó. João vai comprar as batatas e Maria comprar as bananas. É P e Q. É uma frase que tem P e Q. Só que tem um ou, né? Ou, aí tem aqui, se a Marcela aparecer, se R, então ela irá comprar os dois. Os dois é a mesma coisa que Marcela compra batata, Marcela compra banana. Então é uma maneira de deixar mais sucinto tudo que está sendo falado aqui. Além disso, vocês vão ter mais símbolos, também logo a gente já apresenta eles, para esses conectivos, os conectivos lógicos. Então, o E vai ser esse chapéuzinho aqui, o O vai ser o Vzinho, o C, então, vai ser a flechinha, e o E, novamente, é o chapéuzinho, e aí a gente usa parênteses e colchetes para separar e tirar ambiguidades aqui das frases. Tudo bem, então só estou apresentando para vocês o que eu estou querendo dizer com lógica simbólica. A gente vai trabalhar raciocínio lógico, mas usando muito desses símbolos aqui. E tem toda uma álgebra aqui, pessoal, nesse negócio. É como se fosse... Álgebra, quando eu digo, tipo, você vai somar um número, 2 mais 3 dá 5. Então a gente vai pegar uma proposição e fazer unir com uma outra proposição. Então P e Q, eu vou até ter uma interpretação de algébrica, né? Isso aí vai me dar uma outra proposição, etc. Então, é nesse sentido. Né? Essa é a matemática que a gente vai usar. E, enfim, a lógica matemática, pessoal, o nosso curso chama Introdução à Lógica, e é mais nesse sentido de lógica proposicional, lógica simbólica, e claro, a gente vai aplicar bastante na lógica da matemática. Mas ela em definições gerais, a lógica matemática seria uma aplicação da lógica formal e simbólica, que a gente estava falando agora,
tá? E está preocupado com coisas fundamentais da matemática, que se chama as principais, coisas de teoria de conjuntos, demonstrações, etc. Tá? A gente vai... Vocês vão dominando essas coisas ao longo do curso de vocês, da licenciatura em matemática, por exemplo. Tá? E o pessoal da engenharia, às vezes, tem contato com algumas coisas, o pessoal da filosofia não tem certeza, enfim, da computação também. Então, nesse nosso curso, a gente vai trabalhar com lógica simbólica, mais a lógica proposicional e a de predicados. A proposicional é essa que eu mostrei para vocês, dos símbolos P, QR, etc. De predicados, eu mostrei ali no comecinho, coloquei aquele símbolo de para todo, X pertence a, vai aparecer algumas variáveis, X, Y, isso mais para o final do curso. Tudo bem? Então, eu estou só pincelando um pouco mais rápido aqui sobre isso. Aqui é um pouquinho de história, tá? Essas coisas que a gente vai ver, ela se desenvolveu, ela tem seu início com Aristóteles, pelo menos no Ocidente, né? Tem lógica também na China, no Oriente Médio, etc. Mas a gente vai pegar essa parte do Ocidente aí, mais europeia da história. E ela pode-se dizer que essa lógica simbólica se desenvolveu mais no século XIX, vamos dizer assim. Eu vou dizer recente, porque pode-se dizer... Eu apresentei um exemplo para vocês de Aristóteles, que era antes de Cristo. Tá? E por muito tempo, as ideias de Aristóteles permaneceram como se fossem as principais ideias, e já tinha esgotado o assunto de lógica por muito tempo, por quase 2000 anos. Tá? Então ela foi se desenvolvendo recentemente, tá aqui entre aspas, né, recentemente, século XIX, essa parte simbólica, algébrica, com operações, etc. Tá? Então ela pensa-se que ela é uma extensão das ideias clássicas lá da lógica aristotélica. Deixa eu ver aqui. Então aqui Aristóteles, tem uma foto aqui, não muito recente da Aristóteles, né? No caso a foto é recente, né? Mas é só uma foto da estátua dele. Então ele foi um grande filósofo, tá? Então ele foi, aqui eu vou ler aqui, colinha, né? Ele foi aluno de Platão e professor do Alexandre o Grande, nasceu 15 anos depois que morreu Sócrates. Enfim, o cara fez muita coisa, né? Falou de música, física, política, economia, biologia, e ele escreveu algumas obras chamadas organon, que significa ferramenta, instrumento. Então ele entendia a lógica como uma ferramenta para o estudo do raciocínio, do pensamento. Tá? E aqui está aquilo que eu falei, as obras que se mantiveram incontestáveis por quase 2000 anos. Então o pessoal meio que assumia ali que tudo de lógica já tinha sido feito. Tá? Então o pessoal seguia as ideias dele. E nessa época ele já trabalhava com lógica formal, Aristóteles. Então ele estava mais preocupado ali com silogismo ali, se eu pego A é B, B é C, então A é C. Então essas ideias aí já estavam surgindo aí. Tá? Então tem um pouco mais de texto aqui, pessoal. Não vou ficar lendo tudo para vocês cansar vocês. Mas vocês vão ter também acesso lá depois ao PDF. Então, aqui está a participação do Aristóteles. A gente pode dizer que essa parte de lógica formal começou ali com Aristóteles. Ele já trabalhava com algumas notações, fazia uso de variáveis, enfim. Aqui tem um personagem, vou dizer personagem, mas uma pessoa muito importante para nós agora, nessa parte de lógica simbólica formal, mais para esses séculos aqui, 15, 16, 17, que é o Leibniz. Tá? O Leibniz, ele foi um matemático, um filósofo, ele foi um universalista, na verdade. Então, é um cara que tinha domínio de várias áreas, tá? Também escreveu tratados em teologia, em várias outras coisas. Tá? O Leibniz é uma pessoa muito importante na ciência em geral. E ele tem um papel muito importante no cálculo, ele foi um dos fundadores do cálculo. Tá? Se alguém não conhece o que é cálculo ainda, vocês vão conhecer semestre que vem com certeza. Vocês vão ver integral, limite, derivada, e muitas das notações que vocês vão usar lá, integral é uma, né, símbolos de integral,
derivada, vocês vão fazer algo do tipo assim. Muito dessas notações foram criadas por Leibniz. Então ele tem um papel muito importante, porque essa parte de simbologia, de notação, pessoal, é muito importante na matemática, na física, porque algumas ideias elas podem ser sintetizadas ali, né, e você consegue compreender mais o assunto ali, consegue ficar um pouco mais dinâmico as ideias. Tá? Então, tem muita importância, e ele trabalhava aqui, ó, com invenção de calculadoras mecânicas. Ele trabalhou com um sistema binário. O sistema binário é 0, 1, né? Você pode escrever qualquer número usando esses dois dígitos, 0 e 1, que é o que a gente chama de sistema binário. Esse sistema binário é usado nos computadores, né? A linguagem de máquina, ali, os circuitos elétricos, etc., trabalham com zeros e uns. Tudo bem? Isso, olha, o cara viveu de 1646 até 1716, tá? Ele fez muita coisa, mas para lógica, acho que em vida ele não chegou a publicar muita coisa de lógica, mas depois que ele morreu. Mas ele tem a contribuição dele, vai também nessas partes de simbologia, de notação, ele queria criar uma linguagem universal científica, onde tudo pudesse ser resolvido através de um tal de cálculo universal, cálculo de raciocínio. Então tinha essa ideia universalista aí. Claro, não é possível, mas, então, ele trouxe algumas contribuições, ele abriu esse campo ele tentou criar essa álgebra na lógica, né, que eu vou mostrar para vocês ao longo do curso. Mas então vamos dizer que ele antecipou ali a lógica moderna, ele criou algumas coisas. Agora uma curiosidade triste, ele morreu esquecido, né? O cara é um grande personalidade, um gigante da ciência, mas em vida ele teve muito atrito com Newton, né? Algumas coisas assim, porque o Newton também é um dos fundadores da Isaac Newton, né? Do cálculo diferencial integral, mas ao longo da vida deles, acho que eles tiveram muitos conflitos, tá? Newton, todo mundo conhece, morreu, está enterrado lá, deve receber homenagem, tudo, etc. Mas o Leibniz morreu esquecido, né? Acho que só foi o secretário ou o camareiro no funeral dele. Mas o Leibniz tem seu lugar na história, está imortalizado. Então o Leibniz começou, lá em 1700, já estava começando a antecipar. Mas assim, um grande nome para nós, na linguagem simbólica, na lógica simbólica, é o Boole, George Boole. Então ele é considerado aqui o pioneiro aqui da lógica simbólica moderna. Tá? Então ele que traz essa parte de álgebra de proposições que a gente vai trabalhar. Também ele é bem conhecido tal da álgebra booleana, ele parece que ele meio que completou todas as ideias do Leibniz, o Leibniz trabalhou com o sistema binário, o Boole também, o Leibniz queria ter essa lógica, essa álgebra e a lógica misturada, então o Boole conseguiu terminar. Então o Boole também é considerado um dos fundadores da computação científica, tá? Isso lá em 1800. Então, assim, na minha investigação sobre o estudo da lógica simbólica, eu deparei com esses nomes, vários nomes se destacaram, tá? Mas, então, peguei uma fonte aqui, então a gente consegue meio que situar quem que seria ali um dos fundadores do que a gente vai trabalhar. Claro, tem outros nomes que eu fui colocando aqui. De Morgan vai aparecer, Frege, Peano trabalha com sistema numérico, outras coisas. Bertrand Russell, acho que vocês conseguem até achar um vídeo dele em vida, né? Ele morreu em 1970. Viveu bastante tempo, né? Quase 100 anos. Falando algumas coisas de filosofia, tem Whitehead, tem outras pessoas, tem várias mulheres também. Enfim, pessoal. E aqui eu quis destacar algumas coisas importantes do que a gente vai fazer, mas é basicamente assim, a gente vai usar símbolos para ajudar a destacar certas propriedades, argumentos, classificar. Com o símbolo, a gente consegue enxergar um pouco melhor alguns padrões, né? Então, deixa as expressões mais concisas, argumentos podem ficar mais complicados, a gente consegue usar muitas palavras, né, linguagem corrente, a gente pode deixar o argumento muito complicado, você pode analisar, simbolizar tudo aquilo, talvez fique mais fácil para tratar
e inferir ali se é válido ou não válido o argumento da pessoa, tá? 7 símbolos que representam operações lógicas facilitam o estudo de argumentos. Aqui o Whitehead diz que com a ajuda do simbolismo, podemos raciocinar quase que mecanicamente, com os olhos, no qual, caso contrário, deveríamos fazer mais uso do nosso cérebro. Então, a lógica simbólica vem para facilitar, tá, a nossa vida aí. Então, esse curso vem para facilitar as coisas, tudo bem, pessoal? Essa seria uma breve introdução. Então, pelo visto, pessoal, acho que eu só vou conseguir dar a aula 1. Deixa eu ver como vocês estão aí. Vocês estão vivos? Estão tudo bem? Já vi que o pessoal debandou. Tudo. Alguma pergunta? Perguntas? Por enquanto, não. Tu acompanhou? Tranquilo. Tinha ouvido já falar de alguns nomes dessas pessoas? Já ouviu falar do Leibniz? Só do Newton. Só do Newton. Também. Não, mas depois você dá uma vez se tem algum... Deve ter vários vídeos interessantes aí, o pessoal está fazendo vários vídeos, deve ter algum vídeo bem legal sobre a briga, sobre conflitos do Newton e do Leibniz, ou da vida do Leibniz. Acho que é interessante também dar uma olhada. Aristóteles, imagino que vocês devem ter ouvido. O Bully, vocês vão ouvir. Oi. Eu sou da filosofia e eu tô no acho que 6º período agora, e tem algumas pessoas aqui que são da minha turma, e nós já fizemos introdução à lógica, então nós estudamos desde Aristóteles, passamos pela lógica na Idade Média, e a gente seguiu até Frege só. Então, a partir dessa lógica mais moderna, atual, agora, a minha turma não viu, até onde eu sei, sabe? Então, para mim, toda essa introdução que você está fazendo aqui, está só me relembrando das aulas que a gente fez, eu gosto muito de lógica. Então, eu acho que vai ser muito legal participar aqui. A gente já ouviu, sim, já viu a lógica. Bem legal. Então, assim, essa foi uma breve introdução, Ana Gabriela, e essa parte histórica vai ser, acho que vai ficar só para esse período dessa aula aqui, imagino. Mas, assim, eu vou tentar trazer mais alguma coisa, mas a gente vai focar mais na parte simbólica e matemática. Mas é bem interessante isso que você comentou, e se vocês puderem também, às vezes, trazer alguma coisa, lembrar... Quando eu dava presencial, eu cheguei a dar esse curso presencial uma vez, tinha alguns alunos da filosofia, e muitos deles traziam algumas ideias, alguma coisa que viu no curso, tá? Então, assim, legal, vocês estudaram essa parte, tá? Vai ter muita, você falou... Oi, desculpa, pode falar. Uma parte bem, que para mim, assim, é muito interessante, é que no órgão, né, que é essa obra do Aristóteles, ele tinha as obras dele, e ele seguia uma ordem para ensinar os alunos, e o órgão era o primeiro livro que os alunos estudavam, porque para poder fazer filosofia ou aprender sobre física, outros assuntos, primeiro eles tinham que ter esse instrumento da lógica para conseguir compreender a linguagem. Então, esse curso de lógica, por exemplo, ele é fundamental para todas as outras áreas, seja de qualquer curso, porque ele envolve a linguagem. Então, aí até na metafísica de Aristóteles, ele fala que se você tem um inimigo quando você está conversando e você quer fazer com que ele concorde com você ou discorde, a gente precisa fazer com que a outra pessoa fale. Porque quando ela fala, ela profere palavras, a gente consegue, através da lógica, validar esses argumentos. Então, é de extrema importância fazer o curso de lógica para todas as áreas, assim, questão de comunicação. Esse curso é importante e ele vai estar presente para vocês. No caso, a Ana Gabriela já na filosofia, ela já trabalhou com alguns assuntos, mais na parte filosófica, né, talvez menos, não nessa parte simbólica, com frases de matemática, por exemplo, dos símbolos de matemática. Mas para vocês que vão fazer o curso de licenciatura em matemática, computação, engenharia não é obrigatório, né? Vai estar muito presente, tá? Mesmo talvez de uma maneira implícita, mas essa parte de raciocínio, algumas ideias desse curso, fortemente no curso de matemática vai estar bem presente, tá? E também na parte de programação, o pessoal que trabalha com computação vai fazer um algoritmo, então vai estar muita coisa ali, funciona baseado nas coisas que a gente vai trabalhar aqui nesse curso, tá? Também é tema de concurso público de vários cursos. O que eu sei mais é que eu tive muito aluno do direito, né? Então o pessoal fazia computativa de direito, então eles iam fazer concurso público
Então eles precisavam estudar lógica também. Essa é a lógica também que cai nesses concursos aí.